Olá, eu sou a doutora Josi. Venho aqui compartilhar com vocês esse vídeo sobre informações importantes sobre a pandemia do coronavírus, algumas informações importantes a pedido da Secretaria de Educação do município de Encruzilhada do Sul, pela qual venho exercendo um trabalho frente ao Centro de Triagem Respiratório, juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Encruzilhada do Sul, e me sinto muito lisonjeada de poder estar nesse momento aqui contribuindo para informações importantes de proteção, prevenção e como que a gente tem que ser feito as abordagens importantes nesse momento tão crítico que estamos vivendo. A primeira coisa que a gente vai entrar no assunto é entender o que é o coronavírus. Lembrar que o coronavírus ele é uma doença que foi descoberta em dia 31 de dezembro de 2019 na China. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Ele é uma doença que ocasiona extremamente infecções respiratórias e ele pode ocasionar ou não doenças altamente graves, evoluindo para quadro de pacientes até a óbito. Mas uma coisa importante para a gente salientar neste momento é entender que 80% das pessoas que pegarem o Covid-19 não irão apresentar sintomas, ou seja, são pessoas assintomáticas. 20% das pessoas realmente vão pegar a doença e vão apresentar sintomas, mas não sintomas muito graves, sintomas mais leves que a gente já vai citar para vocês agora um pouquinho mais à frente. E dentre dos 5% aí, 5% das pessoas que pegarem a doença vão evoluir para a SARG, que é a Síndrome da Angústia Respiratória, evoluindo para a UTI, podendo ter uma finalização boa, se recuperar, ou ao mesmo tempo podendo evoluir a óbito, dependendo do grupo de risco que essa pessoa se encontra, se ela tem algumas comorbidades ou não. Como que se transmite esse vírus? Esse vírus é se transmitido como? Aperto de mão, é contato direto. Aperto de mão, gotículas, espirros, tosse e também na superfície. Por isso a importância da não aglomeração de pessoas em ambientes. Por isso a importância do uso de máscaras ao sair de casa, né? Se a gente entende que a olho nu a gente não consegue ver que a gente transmite gotículas de saliva quando a gente fala, por mais que a gente tenha todo cuidado, a gente sabe que isso fica mais propício a evoluir com a doença de uma gravidade, podendo transmitir para outras pessoas. Uma pessoa infectada, ela pode transmitir para quantas pessoas? Então, uma pessoa que tem coronavírus, seja ela com sintoma ou não, ela pode transmitir a doença até 2 pessoas ou 3. Então, vocês imaginam se a gente está num ambiente onde existem 5 pessoas que têm a doença, estamos num ambiente que tenha 50 pessoas e aí automaticamente vai passando, né? Estão todos lá sem máscara, por exemplo. Uma pessoa vai passar para 2 ou 3, a outra que está infectada também vai passar para 2 ou 3, e automaticamente, se a pessoa contrair a doença, ela vai evoluir com quadro de sintomas ou não, e podendo pegar o vírus, no caso, o Covid-19. A pessoa que, quando ela apresentar os sintomas, né, iniciais, a gente tem que entender, vamos falar um pouquinho de quais são os sintomas principais, porque os sintomas ultimamente têm sido um pouco meio relativo. Tem pessoas que vêm apresentando quadro característico de sintomas da síndrome gripal, mas tem pessoas que não. Mas os sintomas mais comuns são febre, dor de garganta, tosse, lembrando que não é uma tosse com catarro, é uma tosse seca. Pode vir acompanhado de dor de cabeça, dor no corpo, mas é uma dor no corpo, assim, não é uma dor no corpo, é um mal-estar, um cansaço, a pessoa sente cansada, um mal-estar dela não conseguir ficar muito tempo em pé. Pode ter ou não coriza. E um principal sintoma que a gente tem pego, assim, que é extremamente fidedigno, assim, no diagnóstico, são pessoas que apresentam sintomas gripais e vêm acompanhado de perda de olfato, ou seja, a pessoa não sente o cheiro, não sente cheiro de perfume, não sente cheiro de nada,
e perde o sabor dos alimentos. Então a pessoa está comendo e ela não consegue sentir o sabor dos alimentos. Isso é uma característica bem importante da doença e que na maioria das vezes e das pessoas isso vem evoluindo para a gravidade. É, a máscara deve ser usada a partir de qual idade? Bom, a máscara é imprescindível, né? Já foi determinado que no país, quase comumente em todos os lugares, o uso obrigatório de máscara no nosso município é através de um decreto municipal. Então, ao sair de casa, todos nós devemos fazer o uso de máscara. Lembrando que se estamos falando que a transmissão se pega por gotículas, tosse, espirro, ao estar de máscara, isso evita e diminui para que isso se propague. E máscara não pode ser usada em todas as idades. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, essas máscaras são contraindicadas para menores de 2 anos de idade. Então, crianças menores de 2 anos não devem usar máscara. Lembrando que a criança ela não tem a percepção de sufocamento da máscara. E também o orifício do nariz e da boca é bem menor do que do adulto e da criança maior, fazendo com que a criança possa se sufocar. Criança acima de 2 anos já são crianças que têm uma maior característica de entender as coisas e da importância das coisas, então por isso que a gente automaticamente libera para que essas crianças usem. E acima de 5 anos é o uso obrigatório das máscaras, então automaticamente crianças acima de 5 anos, ao sair de casa, tem que estar de máscara. Se vai entrar ao mercado, se vai entrar em algum estabelecimento de saúde, ou em algum estabelecimento comercial deve estar de máscara, mas lembrando que criança, de certa forma, é importante que mantenha essas crianças em casa e só saia se realmente for necessário, né? A gente sabe que tem algumas situações, que tem pessoas que não tem com quem deixar, e também tem as situações das pessoas que precisam procurar o médico por algum motivo, vacinação, né? Que as coisas continuam, né? Continuamos os atendimentos normalmente na prevenção das crianças, lá no antigo plantão. Então, automaticamente, essas mães, é claro que vão levar essas crianças para consultar. Mas sabendo das regras do uso da máscara. Menores de 2 anos não se usa, de 2 a 5 anos apenas se a criança realmente tiver manejo e realmente saber a importância do uso e como usar, porque sabemos que a máscara não se deve tocar na frente, se deve colocar pelas hastes, na hora de retirar também tem uma forma de retirar. Até fiz um vídeo explicativo do uso correto de máscara, do tempo de vida de cada máscara, né? Como que se deve fazer, está exposto lá no site da prefeitura. Quem tiver interesse pode ir lá e tá dando uma assistidinha lá no vídeo para poder facilitar melhor a orientação de vocês, que não convém agora no momento que estamos conversando aqui, tá? O álcool gel. Lembrando que a higiene das mãos é fundamental, né? Quando a gente sai para a rua e chega em casa, é o principal motivo da gente chegar e fazer a higiene das mãos, né? Sabemos que dos métodos de transmissão é através da mão, né? Contato direto com a mão, ou até mesmo a gente colocar a superfície em algum lugar, tanto em casa ou em outros locais, então automaticamente isso pode propagar o vírus de um lugar para outro. Então, a higiene das mãos é imprescindível e também o álcool gel. O álcool gel, ele vem não para substituir a higiene das mãos, mas para salientar da importância de, naquele momento, se não tem uma pia, não tem um sabão para fazer a higiene das mãos, ele serve realmente para prevenir, porque o álcool 70% ele tem a função de exterminar o vírus na superfície de qualquer local. Então, ele bem utilizado, bem passado na superfície das mãos, né, automaticamente ele vai evitar bastante a propagação do vírus. E lembrando que o álcool gel ele vai estar na entrada do supermercado, dos comércios. Às vezes as pessoas ficam meio estressadas por saber assim, ai, mas que saco, acabei de ir em tal loja e coloquei álcool gel, agora tenho que colocar álcool gel de novo. Vocês têm que pensar o seguinte, isso daí é uma questão de proteção para vocês mesmo e para as pessoas que estarão lá. Queira bem, a gente vai no mercado, a gente vai escolher algum componente que esteja no mercado ou numa frutaria, vai colocar a mão na fruta e automaticamente outras pessoas vão lá, às vezes não é aquele produto que você quer, você vai colocar de novo na prateleira. O álcool gel vem para isso, justamente para que a gente possa fazer superfície
uma higiene da superfície das mãos, né? E automaticamente evitando com que, se caso alguma pessoa esteja realmente com vírus e às vezes não, nem sintomas tem, não se propaga isso para outras pessoas, tá? Quando vocês estão em casa aí, eu sei que vocês estão fazendo bastante trabalhos através de lives, através de vídeos, e informando as mães em casa como fazer os trabalhos. Tem algumas escolas que estão preparando materiais para que os pais vão até a escola para pegar esses materiais para levar para casa, para poder fazer os trabalhos semanalmente com as crianças. Pelo Ministério da Saúde, se preconizou que todo e qualquer material, ao chegar em casa, seja pelo correio ou seja em qualquer circunstância pela escola, orienta-se que esse material, ao ser entregue aos pais, eles deixem guardadinho lá por 5 dias. E depois, no 5º dia, esse material ele pode ser manuseado tranquilamente e poder ser trabalhado com as crianças em casa. Né? Agora, o que pode também se fazer é que ao manipular esses materiais, vocês possam usar luva. Se vocês usarem luva, por exemplo, faz toda a higiene da mão primeiro, aí vocês colocam a luva, fazem a manipulação daquele material ali, colocam em saquinhos plásticos, né? Acabam fechando, lacrem os saquinhos plásticos e automaticamente ao chegar em casa as pessoas vão tirar esse material do saco plástico e elas vão poder manusear logo no primeiro dia. Então, são 2 sugestões. Ou vocês lacrem os saquinhos e usem luva ao manipular as folhas, né, o material que vai ser utilizado, ou vocês orientam as mães para estarem deixando 5 dias e no 5º dia já pode estar manipulando os materiais tranquilamente para o aprendizado das crianças, tá? Essa questão de previsão de voltar às aulas, né? Qual que é a visão que a gente tem, assim, em relação a esse retorno das aulas? Eu sei que todos nós estamos ansiosos a voltar à nossa rotina normal, a voltar ao trabalho, estar dentro da sala de aula para aprendizagem, para desempenho, mas a gente não consegue ver isso nesse momento, decorrente da virulência deste vírus num ambiente frio. Então, a gente pode perceber que nos últimos dias aqui em Encruzilhada, o aumento de número de casos aumentou. Isso se aconteceu decorrente, claro que do descontrole de aglomeração de pessoas, do não cuidado de muitas pessoas, isso é real, mas também por questão da virulência do próprio vírus. Então, o vírus ele se manifesta muito mais em ambientes muito frios, né? Ele se multiplica muito mais do que no ambiente quente. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão voltar o retorno das aulas com as crianças, sendo que a gente não vai conseguir deixar as salas de aula aberta, arejada, com o frio que faz aqui na nossa cidade? E automaticamente as crianças vão ter que estar de máscara, as crianças maiores de 5 anos. E para a gente exigir que essas crianças não coloquem a mão na máscara, né? Não fiquem se tocando umas nas outras, né? Até correndo para lá, correndo para cá. Então vai ser complicado a gente manter esse equilíbrio e até o distanciamento das carteiras dentro da sala de aula, que nós não temos estrutura física para isso. E fora que muitas crianças que estudam, né, moram com pessoas mais idosas, né, pessoas de grupo de risco, pessoas que têm pressão alta, cardiopatas, diabetes, câncer, imunodeprimidas. Então, assim, isso coloca assim, em risco a vida de outras pessoas em si. E a gente sabe que a criança, ela acaba sendo um vetor para transmissão de vírus, né? Então, automaticamente, a criança não faz uma evolução tão grave da doença, na maioria das vezes, né? Isso não é generalizado, porque temos casos de crianças, sim, que evoluíram com gravidade e não sabemos ainda o porquê, mas automaticamente a gente sabe que neste momento não seria ideal o retorno das aulas. Não dá, a gente sabe que ainda a gente tem aí uns 3 meses de inverno pela frente, e talvez pensando um pouco mais à frente, vamos ver o que o governo vai nos orientar em relação a isso. A gente sabe que lá no norte, São Paulo, as coisas estão melhorando um pouco pelo nível de transmissibilidade das pessoas, muitas pessoas já pegaram este vírus,
Mas aqui no Rio Grande do Sul, isso tem se propagado agora. Vocês podem perceber que as nossas bandeiras têm modificado agora. Porto Alegre está com o número máximo, já quase lotado com o número de leitos de UTI. Então, automaticamente, isso faz com que as pessoas tenham um pouco de dificuldade para essa questão de retorno das aulas neste momento. Eu acho que, como profissional da área de saúde, eu não sugeriria que o retorno se retornasse nesse momento agora. Eu acho que vai ter que esperar mais um pouco. Mas a gente sabe que dependemos também de uma regra e determinantes do governo, né, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde, né? A vacina, né, para tratar o vírus. Se tem uma previsão da vacina, olha, existem alguns institutos na Europa que já estão em manipulação da vacina. Os pesquisadores estão é, é, estudando dia após dia, noite após noite, para a descoberta dessa vacina o mais rápido possível, mas é um vírus muito complexo. Nós temos que entender que, assim, ó, tem pessoas que chegam pra gente com quadro de tosse, dor de garganta e febre, bem clássico, ótimo. Uma síndrome gripal, tenho que afastar e testar esse paciente. Mas a gente tem que pensar que tem pessoas que não sentem nada. Ou tem pessoas que sentem febre, não sente o cheiro, não sente o gosto e diarreia. É uma pessoa que pode estar enquadrado como suspeita de coronavírus. Eu vou ter que isolar e testar. Mas também pode ser uma pessoa que não sinta nada. Então, assim, para a gente entender, é um vírus muito modificado. De toda a minha circunstância e meu conhecimento médico, eu nunca vi algo tão parecido e tão diferente em tão pouco tempo. Né? Nós sabemos que nós estamos aí frente a um processo que é de aprendizagem todos os dias. Uma semana a gente inicia com medicamento, na outra semana já aquele remédio já não é para ser utilizado mais. Tal semana o início do protocolo é esse, logo depois já modificou esse protocolo. Então são coisas assim que a gente tem trabalhado com aprendizado dia após dia. E a vacina é da mesma forma. Essa vacina, existem duas vacinas que vieram para o nosso país, né? Uma é da Bélgica, né? E a outra é da Alemanha, né? São vacinas que estão sendo produzidas lá, mas a gente tem apoio do Instituto Butantan do nosso país, que sabendo que foram feitos o insumo dessas vacinas já administrado em voluntários brasileiros e do mundo todo. Aí o que vai se fazer? Vai ser feito um estudo randomizado, onde algumas pessoas tomaram a vacina de verdade e outras não, que chama placebo. E agora a gente vai ver como que essas pessoas vão se portar perante a pessoas contaminadas, se realmente elas vão estar protegidas ou não. É assim que funciona. Então, por isso que se chama-se voluntariados. Essas pessoas têm que ser pessoas mais jovens, que não têm comorbidade, são pessoas saudáveis, e por isso que elas estão como voluntárias. Só que esse estudo não é uma coisa que se faz em um mês. Provavelmente o tempo mínimo é de 6 meses. Então a gente tem que esperar um pouco. Talvez essas coisas, esse finalité, né? Esse término de tudo, talvez eu acho que assim, espero que seja até o final do ano. Espero que no final do ano a gente já esteja com alguma vacina. Espero que seja antes, claro. Mas espero que no máximo até o final do ano a gente já esteja com alguma coisa já pronta para estar protegendo todos nós desse vírus tão terrível, certo? Outra coisa, gente, é em relação esse momento tão difícil que a gente tem passado em relação à saúde socioemocional de vocês, professores. Eu imagino como vocês estão sendo cobrados, de uma certa forma, de todas as partes, né? De entender que vocês precisam cumprir uma carga horária e que vocês precisam estar passando um aprendizado para os alunos através de vídeo, né? Tentando ter a parceria dos pais, dos familiares. Mas assim, gente, olha, isso eu não vou falar nem como doutora Josi, nem como médica, eu vou falar para vocês como mãe. Eu só tenho a agradecer, assim, o trabalho que vocês têm desempenhado à distância. Eu falo em nome da professora do meu filho, tá? Que eu tenho um grande orgulho de tê-la como professora do meu filho, que ela não mede esforços para poder passar o máximo que ela pode e assim incentivar os pais da forma como ela pode. E ela também compreende todas as situações. Sabemos que tem mães que estão em casa o tempo todo, sabemos que tem mães que trabalham, sabemos que tem pais que não têm tempo, sabemos que tem filhos que são de pais separados. Então, são uma situação que cada um está nesse momento agora, né, vivendo um momento bem delicado. E vocês também estão passando por isso. Mas eu quero deixar bem claro para vocês.
é um dia após o outro. Nós não temos que tentar passar tudo achando que todas as crianças vão aprender tudo nesse momento. Eu acho que o máximo que der de aprendizado e o que der para ser aproveitado vai ser aproveitado. Cada criança tem o seu limite, o seu potencial, o seu limite máximo de aprendizado, e também as mães têm algumas dificuldades, e até mesmo algumas mães acabam se sobressaindo em relação a algumas coisas que são passado, mas assim, o mais importante é entender que vocês estão fazendo neste momento o que vocês podem. Tá? E que garanto para vocês que é a minoria que tem criticado vocês. Essas que têm criticado vocês são aquelas que realmente não sentem a função de que realmente elas precisam fazer nada. Elas acham que tudo tem que ser feito apenas pelo professor e pela escola, né? E não é bem assim. A gente sabe que nós pais temos a nossa contrapartida em relação à educação dos nossos filhos. E vocês vêm para auxiliar nesse momento. Vocês têm papel fundamental no conhecimento e o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. Então não se sintam incapazes, nem inferiores, nem ansiosos, porque vocês estão passando por este momento de saber, será que estão aprendendo ou será que não estão aprendendo? Vocês têm que fazer aquilo que dá para ser feito. E entendam uma coisa na cabeça de vocês: aquilo que vocês estão fazendo é o suficiente nesse momento. Vamos viver um dia após o outro, nada mais do que isso. Eu acho que esse é um momento crucial para que a gente consiga entender que é um processo que temos que dar as mãos todos nós. Não importa a profissão, nem a função, nem o local onde estamos, mas que temos que entender que temos que ter responsabilidade das nossas ações e que dentro disso tudo vai ficar bem. Vai passar logo. Eu sei que está demorando para passar. Nossa, mas todo mundo fala que vai passar logo. Mas é um momento que a gente vai ter que ter um pouco de paciência. E vocês vivam dia após dia. Não fiquem ansiosas achando que as coisas vão evoluir com piora ou que as crianças não vão aprender ou que vai ser perdido o ano. Não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar que o que dá para ser feito nesse momento. E eu acho que o que vocês estão fazendo é o suficiente. E outra coisa é em relação qual a orientação que a gente daria assim em relação ao retorno das aulas, como eu já orientei vocês. Bom, gente, olha, filho, vai lá pra mamãe. Gente, desculpa, porque eu tô gravando vídeo, mas eu tô na minha casa. E eu tô aqui com os meus filhos. E aí a minha filha acabou de acordar. Mas assim, ó, todos os temas abordados foram estes, tá? Eu espero que eu tenha contribuído para vocês na melhor forma possível do conhecimento. E eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui vocês já sabiam. Mas o mais importante neste momento é a gente entender que nós todos estamos no mesmo barco, tá? E quero deixar claro que, precisando de algum atendimento, estamos ali no centro de triagem respiratória, fica ali na Casa da Amizade. Todo paciente com suspeita inicial, qualquer sintoma inicial, procurem o centro de triagem respiratória. O quanto antes iniciarmos os tratamentos ou até a evolução, porque a partir do momento que isolamos o paciente, nós monitoramos ele nesse processo e nós conseguimos fazer com que as coisas fiquem de uma forma mais tranquila, e que se a gente percebe que o paciente está evoluindo para alguma gravidade, esse paciente vai ser encaminhado para emergência ou para UTI. Agora, lembrando que o centro de triagem funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5. À noite e final de semana, as pessoas devem se dirigir à emergência, que também lá eles estão preparados para atendê-los, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode estar aqui novamente, né? Tanto através de vídeo, ou a gente pode pensar em fazer alguma live junto com vocês, porque aí a gente tiraria as dúvidas ao vivo, tá? Fica a critério de vocês. Eu estou em contato direto com a Secretaria da Educação. Lembrando que neste momento é importante que a gente tenha o conhecimento da importância de procurar o serviço o mais rápido possível. Então, orientem as pessoas também, orientem os grupos da escola, né? Qualquer sintoma inicial da doença é importante, não importa que não seja, mas importa que passe por uma avaliação. Não são todos os pacientes que serão testados, porque existem critérios médicos para se fazer os testes. E os testes também são adequados para cada grupo de risco, para cada idade e para cada momento. Então, a avaliação médica é muito importante no momento que o paciente entra em contato com o profissional médico. E nós ali no Centro de Triagem Respiratória estamos prontos para atender vocês, né? É tudo preparado, nós estamos todos protegidos, o ambiente está totalmente sistematizado para poder atender vocês, assim também como no hospital. É claro que o máximo possível de não procurar o hospital é verdade, né? Mas é claro que numa noite, no final de semana, não vai ter outra coisa. E outra coisa,
Sinais de gravidade como falta de ar, mal-estar, né? A gente sabe que isso daí é um sinal de gravidade. É claro que vocês não vão ao centro de triagem, vocês vão para a emergência, porque são pacientes que precisam de um suporte de oxigênio e esse paciente precisa ser assistido de uma forma diferente do que um paciente que vai ser atendido ali no centro de triagem de uma forma ambulatorial. Então, assim, olha, eu conto com vocês como multiplicadores e desde já eu agradeço a atenção de vocês e principalmente a Secretaria de Educação, que veio me fazer esse pedido, que para mim me sinto lisonjeada nesse momento para estar contribuindo para esse momento, tá? Para poder fornecer todas as informações importantes em que estamos vivendo. De muitas das informações tenho certeza que vocês já sabiam, mas espero ter contribuído pelo menos para alguma coisa de melhoria, de prevenção, de proteção, e vamos tentar, que neste momento temos que nos resguardar, né? Não é momento de aglomeração, não é momento de ficarmos saindo de casa sem necessidade, né? O máximo possível que pudermos nos resguardar neste momento, resguardar as nossas famílias, os nossos idosos principalmente, né? Sabemos que eles têm um certo déficit realmente em relação a piora e a progressão da doença, então eu espero que vocês compreendam e que vocês entendam que este momento é o momento da gente se resguardar. E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. Todos os dias de manhã estou no centro de triagem respiratória para poder atendê-los, tirar as dúvidas, ou até mesmo no período da tarde, eu fico como pediatra, todo mundo sabe que eu sou pediatra também e clínico geral, eu fico no período da tarde ali no antigo plantão também na responsabilidade de atender as crianças, né? É claro que todo o processo ali do antigo plantão é em forma de agendamento, então as consultas são agendadas com antecedência, porque a forma ali de atendimento é diferente. Agora, lá no centro de triagem, o paciente chegou, ele já é atendido no momento que ele chega. Ok, gente? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e se sintam abraçados através de um sorriso, porque não podemos nos abraçar nesse momento, mas garanto para vocês, isso vai passar. Esperamos que passe o mais rápido possível. Muito obrigada.